Vamos lá, galera, vamos corrigir a questão de número 4, tá? Sobre o processo de urbanização do território pernambucano, o principal fator que ocasiona um inchaço da sociedade é: letra A, existência de áreas periféricas. Deixa eu colocar aqui, pegar aqui a letrinha, áreas periféricas dentro das cidades e de base urbana, existência de processos conhecidos como conurbação, inchaço semiperiférico, áreas de delimitações de infraestrutura ou formações de aglomerados de infraestrutura. A alternativa correta é a letra B. Vamos lá. Vamos entender o porquê que a letra B é a alternativa correta. Veja bem, a nossa questão, ela retrata o processo de urbanização do território pernambucano. E pessoal, veja bem, processo de urbanização. Pessoal, quando nós falamos em urbanização, nós temos que lembrar primeiramente que a região metropolitana de Recife é a região mais urbanizada. Vamos colocar aqui, ó, mais urbanizada. Tendo em vista que a RMR é a região mais urbanizada, o que é que nós temos que ter em mente, guerreiro? Que essa área ela é predominantemente urbana, ela não possui zona rural. A zona rural são pequenas áreas que ficam afastadas dos grandes centros urbanos. Mas Recife, por exemplo, é um território que não apresenta zona rural, apenas zona urbana. E isso faz com que, desde o período, a segunda metade do século XX, como o período na construção das estradas, da interligação entre os estados e as regiões do Brasil, alguns centros urbanos começaram a inchar. O que seria esse inchaço urbano? É quando a população ela se desloca em grande quantidade para as áreas urbanas, a população do campo, ocasionando aí o que chamamos de êxodo rural, de migração pendular, migração interna, sazonal. E isso faz com que o fluxo migratório seja intenso e o deslocamento definitivo ele seja em grande proporção. Então, as áreas metropolitanas, como por exemplo Recife, que é uma metrópole regional, apresentam uma grande caracterização urbana e de desenvolvimento social. Então, quando ele coloca aqui, ó, existência de processos conhecidos como conurbação. Entendemos como conurbação duas áreas interligadas. São áreas interligadas. São áreas que são interligadas, são áreas de inchaço demográfico muito forte, são áreas totalmente entrelaçadas. No caso do nosso mapa aqui, deixa eu terminar, sensor de armazenamento, beleza. Bora, meu irmão. Olha só, no caso aqui da nossa base, aqui, nós vamos agregar o território de Goiânia aqui, que está aqui em cima, tá? Mas eu estou falando da RMR em geral, da região metropolitana de Recife, e toda essa área é uma área conurbada. Porque, Tiago, é todo o território? Não. Apenas as áreas que estão interligadas a Recife, como Olinda, como Paulista, como a área de São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes. Nós temos territórios que apresentam características importantes aqui, ó. No caso, são áreas que estão totalmente, Camaragibe está aqui, são áreas que apresentam uma interligação muito forte. Então, um dos principais processos urbanos que nós temos é exatamente a conurbação. Esse nome ele pode vir trocado, viu, pessoal? Ele pode vir lá na tua prova, deixa eu colocar aqui, ó, conurbação. Ele pode vir também com esse nome aqui, ó, macrocefalia urbana. Esse nome também pode vir na tua avaliação. Macrocefalia é a grande expansão do processo demográfico, tá bom? Vamos passar? A nossa quinta questão. Sobre as mesorregiões de Pernambuco, assinale a alternativa que não corresponde à composição das 5 no total. A. RMR, Região Metropolitana de Recife. A. B. Zona da Mata Pernambucana. A letra C. Mesorregião do Agreste Pernambucano. Letra D. Sertão Pernambucano. E letra E. Mesorregião dos Rio São Francisco. A alternativa correta é a que não corresponde. Está aqui, ó. Ela não corresponde ao quê? A composição das 5 mesorregiões no total. Nós temos aqui a mesorregião do São Francisco. Mas, Tiago,
eu estava fazendo essa questão, tem que ser anulada, porque todas as 5 estão lá. Olha o nomezinho aqui, ó. Mesorregião do Rio São Francisco. Tá errado. Não é Rio. É mesorregião do São Francisco Pernambucano. Se tiver o nome Rio, tá errado. Alguns aí erraram. Cuidado na pegadinha, viu? Nós temos aí a mesorregião da RMR, a Mata Pernambucana, o Agreste, o Sertão Pernambucano e a mesorregião do São Francisco, não do Rio São Francisco, apesar de termos aí a maior influência do Rio São Francisco. Tá bom, pessoal? Bora lá. Vamos para a sexta questão. Essa questão aqui é um dos tipos em que poderá cair na prova e que nós temos que tomar bastante cuidado quando retrata aí a composição do deslocamento e a posição de cada uma das mesorregiões. Temos aí, observe a figura abaixo e indique a nomenclatura exata da distribuição, olha aqui o termo, ó, das bases localizacionais do território pernambucano. Então veja, nós temos a localização, o 1, nós temos o 2, nós temos o 3, o 4 e o 5. Tiago, é de oeste para leste mesmo aqui a localização? Sim, alguns mapas apresentam essa formação do deslocamento de oeste para leste. Então é bem interessante que você sempre observe essas particularidades, de você ver quais são as áreas que apresentam 1, 2, 3 e 4. No caso, eu coloquei esse mapa e coloquei aí. Esse mapa já é um mapa pronto, vocês já devem ter visto em alguns conteúdos por aí e em algumas imagens. Aí coloca 1, 2, 3, 4 e 5. É interessante nós treinarmos questões assim. Por quê? Porque pode cair na avaliação para pedir com o objetivo de indagar a você se você realmente sabe quais são as 5 mesorregiões e qual é a localização de cada uma delas. Então bora lá. Vamos tomar como base aqui ó, o primeiro. Primeiro, olha aqui, ó. É o Agreste? Não. Então você já corta. É o São Francisco? Pode ser. 1. RMR? Não, já corta, que é São Francisco. D e E. Então já matamos aqui duas alternativas que já não cabe mais a nossa alternativa correta. Então bora lá. 2. Sertão Pernambucano? Foi. Agreste, aqui o 2 aqui, ó. Olha o 2 aqui, ó. Essa área aqui é a área que nós chamamos de Sertão Pernambucano. Então, Agreste, não. Já foi aqui, ó. E a letra E, São Francisco e Sertão. Certíssimo. Então, nós só temos aqui a letra B e a letra E. Vamos para a terceira. A terceira mesorregião nós conhecemos como Agreste. Vamos para a alternativa que mostra o Agreste aqui, ó. 1, 2, 3, Agreste. A B, nós temos muito bem aí a questão do Agreste. 1, São Francisco, 2, Sertão e terceira Agreste. Também, as duas estão certas. Agora será o divisor de águas, né? Vamos lá? Olha só, aqui, ó. Aqui nós temos a chamada Zona da Mata. Então, a Zona da Mata, São Francisco, 2, Sertão, 3, Agreste, 4, Zona da Mata. Muito bem. Letra E. São Francisco, Sertão, Agreste, RMR. Tá errado. Olha aqui, ó. Então, já foi para o saco a letra E, a alternativa correta, letra B. E aí, a quinta, RMR, está exatamente aqui. Aqui, ó, RMR, está exatamente aqui. Então, a alternativa correta, letra B. Viram como é que nós podemos acertar uma questão como essa? Galera, mesmo você não sabendo muito sobre a localização das mesorregiões de São Francisco, do Pernambuco em geral, dá para você ter mais ou menos uma ideia a partir da mesorregião do São Francisco. Então, muito cuidado com questões como essa, tá bom? Vamos para a sétima questão. Sobre o sertão pernambucano, é incorreto afirmar. Veja que a IAUPE tem muita fama de colocar questões baseadas em termos incorretos. E o que é que ele pergunta? Sobre o sertão pernambucano. Saiba que o sertão pernambucano, como nós vimos aqui, ó, olha só, esse territóriozinho aqui, ó, o sertão aqui, ó, base do sertão, tá bom? Predomina a grande propriedade, agricultura rudimentar do sertanejo, os piores índices sociais e econômicos do estado. Bora lá. As condições climáticas tornam a área mais propensa para a habitação e desenvolvimento das atividades agrícolas. Letra C.
A maior parte dos pequenos rios que temos ali são intermitentes, ou seja, secam quando vem um período de seca. Letra D. O solo bastante frágil está sujeito à desertificação, um dos principais problemas ambientais do local. E letra E. É uma região historicamente dispensora de mão de obra, mas que nos últimos anos apresentou uma diminuição das desigualdades sociais e aumentou a retenção populacional, pois os fluxos migratórios diminuíram. A alternativa que devemos marcar como incorreta é a letra B. Por quê? Olha só, as condições climáticas, quando falamos de condições climáticas, devemos lembrar logo do sistema de seca. Tornam a área mais propensa. Esse nome propensa quer dizer positiva. Positiva. E eu pergunto, aonde que a seca torna condições positivas para a habitação e para o desenvolvimento das atividades agrícolas? É tanto que esta condição aqui, a atividade agrícola predominante do sertão pernambucano é de subsistência. Subsistência, ou seja, nós temos a baixa tecnologia, nós vamos ter também aí, ó, a agricultura familiar, teremos uma agricultura rudimentar, tudo isso por causa das condições climáticas. E aí vem, Tiago, por que que as outras estão erradas? Vamos lá, vamos classificar por que que as outras estão erradas? Vamos ver. Olha só, predomina a grande propriedade agrícola, agricultura rudimentar, olha aqui, ó, do sertanejo. Nós temos aqui, ó, os piores índices sociais e econômicos do estado. Os piores índices sociais e econômicos do estado, ou seja, é a região que mais apresenta características socioeconômicas negativas. A maior parte dos pequenos rios que estão ali são intermitentes, ou seja, pessoal, eles são temporários. Eles são temporários porque secam durante o período de seca. Vamos lá. O solo bastante frágil, certo, está sujeito à desertificação. Esse nome desertificação pode ser trocado também como savanização. Savanização. Um dos principais problemas ambientais do local. Olha só. E a letra E é uma região historicamente dispensora de mão de obra, ou seja, forma muita mão de obra, mas nos últimos anos apresentou uma diminuição das desigualdades sociais, certíssimo, e aumentou a retenção populacional, pois os fluxos migratórios diminuíram. Por que que esses fluxos migratórios eles diminuíram? É o que nós chamamos, pessoal, de êxodo urbano. Tiago, o que é êxodo urbano? Êxodo urbano é a retomada, ou seja, a volta do homem da cidade para o campo devido à alta mecanização, devido ao processo de crescimento das áreas agrícolas. O alto investimento da sociedade nas áreas interioranas faz com que o homem que antes praticou o êxodo rural volte para as áreas da zona rural, exatamente para maior produtividade. Espero que tenha acertado. Vamos para a oitava questão. Deixa eu mudar aqui, que essa cor ficou meio ruim. Vamos embora. Observe a imagem abaixo e indique a principal característica do agreste pernambucano. Observe a imagem aqui e veja que nós temos a mesorregião do agreste, tá certo? A formação constante das bases sociais e o acúmulo populacional devido ao clima de brejo. Olha só, eita, quase que não sai. Características do agreste pernambucano. Formação constante de bases sociais e o acúmulo populacional devido ao clima de brejo. Desenvolvimento das atividades econômicas de clima frio, principalmente voltada para a produtividade do café. Formativa e constante em relação às formas de relevo. Área formada pelo pediplano de depressão litorânea. E letra A, área de forma em acúmulo econômico e setorial. E aí, galera, qual a alternativa correta? Vamos fazer uma análise aqui. Essa questão é uma questão que tem um nível de dificuldade muito alto. Por quê? Porque você tem o agreste pernambucano. E o agreste pernambucano, o conteúdo é muito vasto. Nós temos aqui 4 tipos de conteúdo nas alternativas. Nós temos a primeira alternativa que fala sobre as bases sociais e o acúmulo da população devido ao clima de brejo. Essa está
correta. Por quê? Porque o Brejo é um clima frio de elevação. Frio de elevação. Logo está correto. Tá bom? E aí o que é que acontece? Nós temos as áreas de formação econômica, aonde essa delimitação ela é formada a partir de uma área totalmente desenvolvida pelas áreas de acúmulo econômico, tá bom? Olha só, desenvolvimento das atividades econômicas de clima frio, principalmente voltado para a produtividade do café. Veja bem, essa daqui ela está incorreta, por quê? Porque o café, por mais que ele venha a ser produzido, esse nome aqui principalmente, torna essa base do café uma área produtiva aonde você tem uma predominância. E a grande predominância do agreste pernambucano não é o café, é da base pecuarista e da agricultura voltada tanto para as áreas de hortaliças e de fruta. E a pecuária, ela é principalmente voltada aí também para a de corte e a leiteira. Essa forma agrícola de hortaliça e de fruta, ela é produzida, mas principalmente também para a agricultura, tanto voltada aí para a cana-de-açúcar, tanto voltado para o milho, para a soja, e aí nós temos uma alta produtividade, e não principalmente do café, tá bom? Formativa e constante em relação às formas de relevo. Formativa e constante não. Esse termo constante aqui diz que ele é uma base que nós vamos ter aqui, ó, formativa e constante, de nivelamento em planície. Esse termo constante é planície, logo essa está errada. É a principal característica. Área formada pelo pé de plano da depressão litorânea. Não temos formação de depressão litorânea. Desculpe, galera. Deixa eu colocar aqui no... Nós não temos formação de depressão litorânea. Ou seja, nós vamos ter uma área... Só um instante, viu, pessoal? Nós não vamos ter uma área de depressão litorânea. Nós teremos uma área de colinas da zona da mata. Teremos o chamado pé de plano costeiro. Aqui, ó, área formada pelo pé de plano, é certo, mas essa palavrinha aqui, ó, depressão, está incorreta. Letra E, área de forma de acúmulo econômico e setorial. Incorreto. Acúmulo econômico, sim, mas setorial, não, porque a principal base econômica do setor da economia, ele é exatamente do campo do setor secundário. A base secundária é a principal formação do agreste pernambucano. Tá bom? Então, a formação constante de bases sociais e o acúmulo populacional devido ao clima de brejo. Tudo bem? Bora lá. Nona questão. Observe a figura abaixo e assinale a que corresponde. Bora lá. Outra questãozinha aí braba, viu? Questãozinha que pode trazer uma dificuldade para você. Nós temos aqui as regiões de desenvolvimento, micro-regiões, nós temos as regiões fisiográficas, mata, agreste e sertão. Olha a característica do sertão, a característica do agreste, a característica da mata e a característica do litoral. São três bases totalmente diferentes. Então ele pergunta sobre a figura abaixo, assinala a alternativa que corresponde. Dentre os fatores que correspondem ao território pernambucano, podemos afirmar que a sua base evolutiva forma uma vasta diversidade social e principalmente econômica. Ocorre em Pernambuco uma vasta diversidade natural devido à sua extensão longitudinal e em formação. Os limites territoriais permitem a formação populacional de acordo com as classificações naturais. A figura retrata uma base formativa em divisão das RDs. E letra E, o litoral é a região de maior diversidade social de Pernambuco. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Olha só, a primeira coisa que você tem que observar, essa questão, ela fala sobre as regiões fisiográficas. O que são regiões fisiográficas? Regiões fisiográficas é uma região baseada na questão natural.
Então, essas alternativas aqui, certo, 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 certo e certo, tem que ser anulada? Não respectivamente. A banca e a Universidade de Pernambuco, e a banca e a UPE, pode colocar 5 alternativas que estão corretas, mas que uma vai caber ao que está relacionado à figura. Então, dentre os fatores que correspondem ao território pernambucano, podemos afirmar que sua base evolutiva forma uma vasta diversidade social e principalmente econômica. Não cabe. Por quê? Estamos falando aqui do social e estamos falando da economia. Logo, essa daqui não cabe, tá? Letra B. Ocorre em Pernambuco uma vasta diversidade natural devido à sua extensão longitudinal e informação. Até agora, certo. Os limites territoriais permitem a formação populacional de acordo com as classificações naturais. É errado. Olha o termo população aqui, ó. Letra D. A figura retrata uma base formativa de RDs, não apenas RDs. Olha aqui, ó. Microrregião, microrregião, microrregião ou mesorregião, é claro, né? Microrregião, mas na verdade microrregião, porque nós estamos... Cadê? É micro? É microrregião. Desculpe, mesorregião. Mesorregião do Sertão, mesorregião do São Francisco. Entenderam aí, pessoal? Então, o litoral é a formação de maior diversidade social. Errado também. Errado e errado. Alternativa B. Vocês entenderam? Então, nós temos que observar sempre as características que retratam a figura. Uma figura não é colocada em uma questão por acaso. Ela tem uma finalidade. Então, se você dizer assim, essa questão cabe recurso. Não cabe recurso, meu amigo. O que você tem que observar é a alternativa que fala genuinamente da figura. Então, você não vai viajar, colocar aqui, o litoral tem maior índice populacional por causa da migração. O que é que migração tem a ver com essa figura? O que é que aspectos sociais tem a ver com essa figura? O que é que diversidade social tem a ver com essa figura? O que é que divisão de RD tem a ver com essa figura? O que é que a figura retrata? Aspectos fisionômicos ou fisiográficos, aspectos de divisão natural por natureza e aspectos naturais. Então, cuidado nesse tipo de questão, tá bom? Dica valiosíssima. Vamos para a nossa 10ª questão. O polígono das secas é um fenômeno que atinge o território nordestino. Olha o que fala aqui, ó. Polígono das secas. Desenvolvendo, olha só a base de continuidade de questão. Desenvolvendo dificuldades socioeconômicas em áreas específicas. Uma alta lucratividade econômica com a transposição. O desmembramento da unidade antipolígono. Uma base formativa de investimento em áreas afetadas pela seca e uma baixa na centralização dos recursos hídricos. Qual é a alternativa correta? Questãozinha braba, questãozinha difícil, viu? E é assim que nós vamos fazer as nossas questões, para nós interpretarmos e sabermos qual é a alternativa correta. Olha só, as dificuldades, veja bem, o polígono das secas é um fenômeno que atinge o território nordestino, desenvolvendo dificuldades socioeconômicas em áreas específicas. Letra A, até agora. Uma alta lucratividade econômica, não estamos falando de indústria da seca, está errado. Desmembramento de unidades antipolígono, não, isso gera uma unidade antipolígono para diminuir a questão da seca. Uma base formativa de investimentos em áreas afetadas pela seca, não, a transposição não é para todo o Nordeste, e sim para 2 eixos. Uma baixa na centralização dos recursos hídricos, uma baixa na centralização dos recursos hídricos. O polígono das secas é um fenômeno que atinge o território nordestino desenvolvendo uma baixa centralização dos recursos hídricos. Não. Sabe por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, a chamada transposição. Eita, lá vai. Transposição do São Francisco. Transposição do São Francisco. Então, desenvolvendo dificuldades socioeconômicas em áreas específicas. Aí o aluno ele vai dizer assim, ei, Tiago, tu errou, a letra E também fala sobre isso. Sim, meu filho. Só que você tem que lembrar, olha a chave da questão. Eu fiquei em dúvida, Tiago, entre a letra A e a letra E. Tu disse que é a letra A, mas eu discordo. Para mim, a letra E. Bom, se você discorda, eu quero fazer com que você acredite que seja a letra A.
O polígono das secas não é uma causa social, é um fenômeno natural. É um fenômeno que vai gerar o acúmulo de um território seco. Então, o que é que isso vai ocasionar? Se o homem não estiver inserido nessas áreas do polígono das secas, tudo bem, até aí, ótimo. Mas a partir do momento em que ele se situa ou está situado nessa área das secas, nós temos uma grande dificuldade socioeconômicas em áreas específicas, exatamente que são atingidas aí pela transposição do eixo norte e do eixo leste. Então, quando falo uma baixa na centralização dos recursos hídricos, isso aqui retrata genuinamente uma questão natural. E a questão natural é um processo totalmente da natureza. Mas o homem apresenta-se nesse território, gerando dificuldades socioeconômicas em áreas específicas, consequentes desse polígono que afeta tanto a população nordestina. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, espero ter ajudado. Até a próxima.